Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma temporada, iniciando hoje a temporada das entrevistas do DI. Hoje a entrevista do DI é com Arthur Carneiro, posso dizer sócio fundador, né, da Access, que está aqui presente com a gente, é gestora do fundo imobiliário Axis 11, um dos poucos fundos que tem uma data com um pouquinho diferente, se eu não me engano é o 13º dia ou 12º É, do mês, esse já uhum. já você confirma. E temos também o AGRX, um fundo imobiliário Fiagro, que fez uma reviravolta nesse ano, hein? Foi lá embaixo, depois recuperou. Você vai contar toda essa história para a gente, o que aconteceu e como foi bem resolvido pela gestão, que é bom ter isso para o pessoal saber que problemas acontecem, mas quando a gestão resolve é um diferencial. E falar um pouquinho sobre o caçula, né? O Exif 11, que é o FII Infra de vocês. Além disso, é lógico, o papo não é só isso. Eu quero falar com quem entende, que é o caso do Arthur, sobre o que ele está esperando para os fundos imobiliários, para os FIAGROS, para os FII Infras para 2026, que eu também tenho uma expectativa muito boa. Arthur, muito bem-vindo, que esse seja a primeira de muitas vezes aqui no canal Dicionário do Investidor. Muito prazer, Kiko, que pela Axis é um prazer grande a gente poder falar com o seu público, como você já mencionou, super especializado. Quero ver as perguntas para poder tirar qualquer tipo de dúvida que exista sobre qualquer um dos fundos da casa. É bom mesmo. Pessoal, nós estamos com 7 pessoas ao vivo apenas, e já vou pedindo para vocês deixar aquele like para o YouTube sair notificando as outras pessoas para a gente aumentar aqui a quantidade. Aqui não tem enrolação, a gente já vai direto ao assunto. E a minha primeira pergunta, Arthur, é a casa, a Access. Fala sobre a casa para a gente, como ela é, o que ela já está sob gestão dela, o que ela tem, quais são as capacitações das pessoas que estão trabalhando lá dentro, para quem é investidor de um desses ativos se sentir mais tranquilo. Tá ótimo, Kiko, obrigado. Eu fundo a Axis em 2017, junto com o Bruno Licarião. A gente trabalhava junto num dos principais bancos de investimento do mercado. A gente ficou muito tempo na mesa proprietária, atuando de forma complementar. Ele era o sócio responsável pelo jurídico, trabalhei muito tempo na mesa de crédito, depois fui montar a área de Project Finance desse banco. Em 2017, os dois já estavam fora dessa instituição e a gente se reencontra e vê um cenário muito diferente daquele que a gente enxergava na época de banco. O nosso banco, que era um banco muito focado no atacado, em grandes clientes institucionais, passa a atacar o varejo também de uma forma mais ampla no modelo de plataforma de investimento. E a XP recebe um investimento do Itaú, validando essa tese também, mostrando que o varejo, de fato, passaria a ser um novo mercado. E, na nossa leitura, existia uma classe de ativo que era muito importante no mercado global, que era muito importante dentro da carteira do banco e que os investidores, em geral, não tinham acesso, não conheciam, que era o crédito privado. Então, dentro dessa mesa proprietária de banco, a gente investia em quase todo tipo de crédito, e o que a gente chama de high grade hoje no mercado, que são aqueles ativos mais tradicionais, de empresas que sempre acessaram, por exemplo, até a bolsa, na sua grande maioria, principalmente à época, que acessavam o mercado de fundos, o mercado mais tradicional de investimento. Então, com o advento das plataformas, surge essa oportunidade de trazer essa classe de ativo que antes ficava represada nas mesas proprietárias para o banco em geral. Então, a gente começa lá em 2017 com uma casa de DCM, então a gente estruturava as operações e levava para outros investidores. Em 2020, no auge do Covid, a gente começa a gestão. Então, a partir daí, a gente começa os nossos fundos, coleciona uma série de fundos em diferentes classes de ativos, para que a gente pudesse ter uma visão tão ampla quanto existia na mesa proprietária. Então, hoje a casa tem fundos que são mais conservadores, tem fundos que são bastante sofisticados, tem todos os isentos que você mencionou, listados. Então, a gente tem um portfólio bastante completo dentro do âmbito do crédito. Mais recentemente, a gente cria uma nova entidade dentro da Axis, que é a securitizadora. Então, na nossa leitura, existia um ponto de contato muito forte da securitizadora com os empreendedores e seria importante para a gente ter esse trabalho tanto de monitoramento, de
das estruturas que a gente elaborou, que a gente confeccionou, e como a proximidade com esse investidor ao longo do período como um todo. Então, a gente começa a ex-securitizadora no final do ano passado, em dezembro a gente faz a nossa primeira emissão, e aí vem uma série de emissões muito bem sucedidas. Mais recentemente, a gente fez a nossa maior, uma emissão bastante significativa de 2,5 bi pela ex-securitizadora. Então, esses são as grandes vertentes de atuação da Ex. Pensando um pouco mais em perspectiva de portfólio, e aí vem a grande tese de atuação dos nossos fundos, a gente acredita muito na originação própria, na originação direta. Então, o que a gente chama de beber água limpa. A gente busca as oportunidades, a gente encontra essas oportunidades, a gente estrutura a quatro mãos, junto com o investidor, com o empresário, junto com uma série de stakeholders, né, de outros agentes, como advogados externos especializados naquele segmento, como avaliadores dos imóveis, das terras, e cria um produto bastante customizado para aquela operação. E aí a gente acompanha isso ao longo do tempo. Então, esse trabalho ele envolve todas as três áreas que mencionamos: a área de DCM para a confecção desse produto, a área de gestão para tomada de decisão e investimento nessa oportunidade, e a área de controle, que faz parte do back-office da gestão, do acompanhamento de risco de crédito pela gestão, mas que também é muito importante que a securitizadora faça o atendimento de todos os covenants que nós chamamos, né, de todas as regras que foram pensadas nesse momento para acompanhamento da operação e para que ela corra da forma que foi idealizada no momento da estruturação dela. Então, acho que esse é o principal core da Axis e a forma com que a gente construiu a empresa. Eu fechei meu microfone aqui devido ao retorno. Eu tô com uma caixa de som diferente hoje aqui, meu outro fone estragou. É, tá, isso é bom, a estruturação própria, ela traz um retorno para o cotista. Para quem não sabe, gente, quando você faz a estruturação própria, fica mais barato para poder emitir. Então, se você está emitindo com estruturação própria IPCA mais 9, e pega de alguma outra pessoa IPCA mais 9, o que é com a estruturação própria sai mais em conta, o retorno é maior, você economiza nisso. O que a gente enxerga como principal vantagem da estruturação própria é o alinhamento de interesses. Então, quando eu tenho um originador que não é quem vai carregar a operação ao longo do tempo, ele tende a ser mais flexível ao negociar com aquela empresa as condições. Então, eu abro mão de um FII de pré-pagamento, afinal de contas, se a operação for pré-paga, eu tenho a oportunidade de fazer uma nova operação, o que é muito importante para o investidor que alocou naquele momento de mercado. Se o mercado melhorar, ele não quer sair da operação, ele quer continuar acompanhando aquela operação de longo prazo. Ele busca quais são as melhores garantias, e muitas vezes esse originador que não tem o funding, que não tem o capital para poder alocar e que não vai carregar o risco ao longo do tempo, cria uma série de flexibilizações para conseguir um mandato que depois você, na hora de investir, não consegue reverter. Então, eu faço mais barato, faço com menor garantia, faço sem taxa de pré-pagamento. É muito provável que a empresa se sinta seduzida por essa ideia, porque a gente chama de pitch. Porém, do outro lado, a operação fica pior em termos de risco-retorno. Então, a originação própria traz esse elemento de interesses. Eu estou pensando em algo em que eu vou carregar ao longo da operação inteira, seja 5 anos numa operação de agro, 6 anos, que acontece operações geralmente nesse prazo, seja, por exemplo, operações de até 14 anos que a gente já investiu dentro do âmbito do mundo imobiliário dos FIAGROS, dos FIIs de infra, desculpa. Sim, e olha, você levantou um ponto que eu não tinha parado para pensar, porque quando você estrutura, você vai carregar ele, você estrutura de uma maneira para poder levar para o longo prazo, para Uhum. poder ter certeza que vai chegar lá. Quando você está estruturando para outra pessoa, o problema é da outra pessoa, eu só quero que o CRI saia e pronto, dê certo. Realmente eu não tinha parado para pensar, vou começar agora toda vez quando
estiver olhando um relatório gerencial aqui para o pessoal no canal, eu vou começar a falar, ó, é estruturação própria tantos por cento, tantos não é, para poder a gente até saber sobre mais segurança. E aí vem um ponto, Kiko, que é super importante e para o seu público entender também, a gente vê com recorrência muita gente questionando: "Ah, surgiu uma assembleia, o pessoal deu um waiver", colocando isso como um ponto negativo. Quando a gente faz a operação, quando a gente estrutura a operação, a gente coloca uma série de cláusulas, que a gente chama de covenants, que amarram muito o futuro. Então, o que que a gente quer com essas operações que a gente estrutura? Eu quero acompanhar muito de perto a empresa. Eu quero que aquele plano de negócios siga de acordo com o que foi projetado originalmente. E a certeza que a gente tem é que nada vai ocorrer exatamente como a gente planejou. Então, tudo acontece no mundo de uma maneira aleatória e a gente tem que conviver com aquilo dentro do mundo real. Então, como eu falei, a gente começou nossa gestora, o plano era começar fazendo uma bela captação, fazer investimentos amplos, começa o Covid. Todo o nosso plano de negócios foi por água abaixo, a gente teve que mudar completamente o foco da gestão, de busca de ativos, a forma de atuar. Isso acontece no mundo real de forma recorrente. E você com esses covenants, você está ali próximo, você entende o que aconteceu e você pode sentar com o empreendedor e falar, pô, houve essa mudança de trajetória, isso é um problema? Não é um problema, então eu dou o waiver. Ah, é um problema, mas eu vou contornar dessa maneira. Eu te dou um waiver, mas aumentou o risco, eu te cobro por esse waiver. E isso aumenta a remuneração do investidor, porque ele está assumindo um pouco mais de risco do que o esperado originalmente e ganha mais dinheiro com isso. Não, é um problema muito grave. Aí, eventualmente, eu vou vencer antecipadamente a operação e eu vou começar aí um processo de discussão das garantias ou um processo que é mais complexo e ativo na gestão. Mas essa estrutura, sendo muito bem robusta, de novo, a estruturação própria permite que a gente tenha essa preocupação que muitas vezes o agente que só pensa na estrutura e não acompanha a operação ao longo da vida dela, não tem o mesmo afinco ali na hora de brigar por esse clausulado complexo, a gente faz com que essa proximidade ocorra, que a gente tenha essa interação. Então, o waiver é natural, não é necessariamente um problema, pode ser. Então, a gente tem que interpretar. Né? Quanto mais apertado é o meu clausulado, maior a probabilidade de estourar. Se eu pego e eu tiro todos os covenants, eu não vou ter o waiver ao longo do tempo. Mas se eu tiver um ponto em que as coisas fujam o que eu esperei em termos de projeção, eu não tenho como sentar com a empresa e falar, cara, o que a gente faz a partir de agora, dado que as coisas mudaram? Eu simplesmente tenho que ficar passageiro da sorte, sem ter um ponto de intervenção, de atuação. Então, por isso, waiver não é um problema, covenants apertados são uma excelente forma de se acompanhar a operação ao longo do tempo, e é bom que o investidor tenha essa leitura e esse entendimento. O problema que a gente tem é o exemplo do mercado, né, porque a palavra waiver mesmo, ninguém sabia o que que era. Aí, de repente, alguns fundos aí, que todo mundo sabe quais são, de repente começaram a dar uns waivers muito esquisitos. Waiver de 12 meses para poder pagar amortização ou juros, e não é comum, não é comum. Eu já vi, antes eu já vi em grandes gestoras aí, waivers de 10 dias, coisas assim, nesse sentido, ou waivers apenas porque o fundo do CRI lá, ele ficou descoberto porque os covenants, às vezes, se descobrir, pronto, já vamos discutir aqui o vencimento antecipado, porque ficou 3 dias lá com saldo menor que o mínimo previsto. Aí você dá um waiver permitindo isso. Existem várias coisas para waiver, só que na cabeça, de quando alguém fala de waiver, o pessoal só lembra daqueles, eu vou dizer, waivers quase eternos que estão acontecendo, de alguns fundos imobiliários que chegaram a ser bem famosos mesmo, que até vou aproveitar essa deixa para você definir uma coisa para mim, porque eu considero, aí é uma opinião minha, mas lembrando que a definição de high yield, high grade, middle risk, ela é muito subjetiva.
Perfeito. Eu, e hoje em dia, inclusive, já que a gente citou esses outros aí dos eternos waivers, para mim eles estão ultra high yields. É um nível mais lá, mas eu também fui aprendendo no decorrer do tempo, tá, gente? Eu não sou. Vocês acham que eu também não investia? Eu investia neles também. Eu não conhecia e achava que, na verdade, ninguém conhecia, né? Vamos falar sério. Antes do Temer, ninguém fazia estruturação de CRI em cima de contrato de multipropriedade de resort, que tem um quarto tem 52 donos. Ninguém fazia isso antes, não existia esse tipo de coisa, né? Aí pareceu ser uma boa ideia e empréstimo, e isso você deve entender bem, no momento que o devedor pegou a grana, ele não vai dar cano. Ele tem o próprio dinheiro que ele acabou de pegar para poder pagar. Ele tem para ir pagando as parcelas. O problema é mais para frente, é 2 anos, é 3 anos depois, aí que estoura o problema. E foi quando aconteceu aquilo lá, né? Aí eu voltando à definição de high yield, como é que você classifica hoje o ESIS 11, o Access 11, estou Perfeito. aprendendo, o AGRX Fiagro, o ESIF eu vou deixar para depois, porque por ser FIINFRA tem algumas coisas mais. Mas esses dois que Excelente. são excelentes pagadores de dividendos, se você for ver historicamente o Access 11, apesar que a liquidez é pequena, eu nunca vi ele muito descontado. Perfeito. Eu acho que nenhum grande investidor saiu dele para poder ter uma queda no mercado. Ele sempre pagou muito bem, sempre foi um dividendo muito alto. Já o AGRX teve um momento aí que alguns investidores saíram, que ele caiu num preço de mercado que eu surfei a onda, eu acreditei Tamo junto. e ganhei dinheiro, eu acreditei e ganhei dinheiro, porque naquele momento, e, e, mas eu classifico os dois como um pouco mais, como high yield. Eu classifico os dois como high yield naquele meu critério de high yield antigo, né? Que é onde tem um crédito talvez um pouco mais pulverizado ou algo nesse sentido. Você tocou num ponto super sensível. Então, vou falar de bastante coisa antes de chegar no que é high yield e high grade. Existem operações que são clean. O que é operação clean? Operação que não tem nenhum tipo de garantia. Essas operações, elas contam com a pujança do fluxo de caixa para sair do outro lado. Então, se eu tenho uma debênture da Vale do Rio Doce, eu acredito que essa empresa, pelo tamanho, pelo fluxo de caixa que ela possui, pode me pagar com bastante tranquilidade. Eu não preciso de garantias para ter alinhamento de interesse, para poder suportar riscos eventuais que aconteçam no mercado, que sempre acontecem. Como a gente falou, o Covid, por exemplo, foi um bastante importante da nossa geração. Eu tenho do outro lado operações que podem ser muito calçadas em garantias. As garantias, elas são ótimas para se trazer alinhamento de interesse. Então, se eu tenho uma garantia que vale muito mais do que a dívida, a contraparte tende a querer quitar a dívida para evitar que ele perca aquela garantia no leilão. Porém, se eu tenho que executar essa garantia, eu tenho todo um processo brasileiro judiciário que é extenso, complexo e que tende a demorar mais do que o investidor tem paciência de aguentar. Então, isso daí traz o que a gente chama de loss given default, uma perda dada um default baixo, mas traz uma questão de expectativa que é muito complexa. Então, vamos lá pegar um caso de uma empresa tipicamente high grade, que o mercado entende por uma empresa com alta governança, com amplo acesso ao mercado, que era listada em bolsa, que tinha sócios muito renomados, que é a Lojas Americanas. É uma empresa high grade. Se você tem um problema, você tem uma estrutura muito frágil e você tem um alto loss given default. Você tem uma perda esperada, dado o problema, muito relevante. Porém, esses casos são mais atípicos. Grandes empresas com amplo acesso geralmente não têm muitos problemas, apesar de termos citado um caso aqui e existirem vários outros que a gente pode citar ao longo da conversa. A garantia, ela diminui esse loss given default. Eu
posso ter muitas vezes uma expectativa de problema, uma expectativa de default maior, mas eu diminuindo a minha perda esperada, caso tenha problema, o loss given default, eu mitigo muito desse risco. E os bancos atuam assim de uma forma muito forte, muito ampla. A gente, como você, se preocupa muito com a questão da educação. E o crédito é algo muito novo. A gente começou em 2017 porque a gente viu a completa inexistência de conhecimento sobre crédito privado no mercado. E a gente foi trabalhando isso ao longo do tempo, mas a gente continua achando que o mercado não acompanhou as oportunidades que existem. Então a gente começou também a fazer um podcast e recentemente a gente fez uma entrevista muito legal com o Gustavo Montesano, que foi uma pessoa com quem a gente trabalhou durante muito tempo na mesa proprietária, e que ele deu uma informação de mesa proprietária. Pô, eu tinha perda na minha mesa proprietária de crédito, mas curiosamente, o que eu ganhava com juros, multa, mora, waiver, era superior ao que eu perdia por default, por problemas que eu tive. Então, isso é uma estatística de um banco importante de investimento, de uma pessoa que estava do lado do banqueiro ali trabalhando dentro disso. Então, na hora que eu olho para as operações, eu tenho que entender esses diferentes pontos de abordagem. Quando você pega uma agência de rating, por exemplo, e o mercado de capitais se adaptou muito ao rating, ele sempre olha o risco de default. E quando você fala com uma mesa proprietária de banco, ele pensa qual é o risco de eu perder dinheiro. O que me machuca não é ter problema. Eu tenho um time muito qualificado para resolver o problema. O que me dói é quando eu boto dinheiro em alguma coisa e eu não vejo ele voltar. Então, essa é a preocupação do banqueiro. Então, dito isso, o mercado de capitais cresceu no que eu chamo de high grade, naquelas operações que tinham um grande fluxo esperado por históricos importantes, alto nível de governança, empresas que tinham amplo acesso ao mercado de capitais, e isso fazia com que essas empresas tivessem retornos, spreads, muito baixos. Tão baixo que os próprios bancos não queriam investir naquele papel, porque não remunerava o capital dele. Então, os bancos empacotavam isso e vendiam para o mercado que ficou habituado a comprar as típicas operações high grade. Então, primeira coisa que o investidor tem que se atentar. O mercado de capitais evoluiu, como a gente falou, o mercado de crédito cresceu, e teve muita gente que pegou empresas que não são tão high grade quanto aquelas que usualmente acessavam o mercado e começaram a empacotar em formatos de high grade. Então, com poucos covenants, com pouco controle, com baixas taxas, com prazos longos e com fluxos que não são tão resilientes quanto aquelas empresas tipicamente tinham no passado. Isso, na minha leitura, tem um risco-retorno que não vale a pena. Então, o investidor pode estar do lado mais high grade da força e está num risco-retorno que não é tão interessante. Indo para os outros, mudando um pouquinho para o lado do high yield, faz muito sentido em investir em operações de high yield. Os bancos investem em operações high yield. Tem casas especializadas em operações high yield que são super bem sucedidas. Inclusive, casas que passam o high yield vão para o special situation. A gente tem um fundo de special opportunities, mas eu tenho que avaliar o risco-retorno e eu, como investidor, tenho que avaliar o que a gente chama de suitability. Qual é a minha propensão a assumir aquele risco? Eu tenho estômago para isso? Eu tenho estômago. Qual o tamanho do meu portfólio que pode estar alocado naquele risco? É uma outra pergunta que eu tenho que fazer. E a mais importante de todas, quando eu escolho uma classe de ativo para investir, é o risco-retorno dessa classe, desse ativo que eu estou investindo, ele é compatível? Eu estou investindo num ativo que tem mais risco, mas que tem mais retorno. Então, isso é muito interessante. Então, falando essa explicação toda para começar a segregar o que é high grade e high yield. O high grade tradicional, ele era muito mais restrito do que o mercado hoje chama de high grade. Então, teve operações que antigamente eram classificadas como high yield que foram migrando para o high grade. O high yield, em muitos casos, eu costumo dizer que o mercado era barbell, né? O mercado ele olhava extremos. Então, ou eu aplico naquela operação que tem pouca taxa e pouco risco, ou quero aquela operação que vai me dar uma montanha de retorno e tem mais risco. Então, isso é o barbell, é extremos, né? É o pé
no congelador e a cabeça no forno. Então, só que a temperatura normal é no meio do caminho. Então, o high yield, em tese, pela perspectiva de mercado, é todo o meio, que é enorme. Dentro desse meio, eu consigo segregar em vários riscos. A estrutura, a gente fala muito de operações estruturadas, o CRI, o CRA, são operações estruturadas. A estrutura importa. O que é isso? Eu tenho garantias? Qual a relevância dessa garantia? A gente diz que o crédito tem dois pilares, né? Então, fluxo, como eu falei, para o high yield, para o high grade, desculpa, e garantias, muitas vezes, quando é só focado na garantia, é bastante high yield. O normal é ter um fluxo e uma garantia. Como é que eu coloco isso aqui dentro dessa regra de o que é high yield e o que não é? Então, é um aspecto bem amplo e muito peculiar e singular de cada gestor na sua classificação. É bem complexo do investidor entender ali como homogeneizar isso. De fato, é uma coisa que o mercado talvez tenha que evoluir para poder explicar de uma forma mais clara para o investidor. Esse risco é de um jeito, esse risco do outro. Aí eu vou para como eu chamo. Eu faço muito operação de produtor rural dentro do meu fundo de agronegócio, o AGRX. O mercado entende que isso é muito arriscado. Eu sempre fui muito cobrado por investir em operações high grade. O que seriam as operações high grade? Empresas listadas em bolsa, com CFO, pô, com um grande executivo que consiga ter controles amplos, empresas com amplo acesso ao mercado de capitais, empresas que tenham ali um grau de governança importante e sejam auditadas. A única empresa que eu tinha que se qualificava em todos esses itens foi a AgroGalaxy, que foi o único papel que eu perdi dinheiro até hoje. Então, isso é um pouco contrassenso, né? Eu segui um pouco o que o mercado até me exigia, de certa forma, em termos de, pô, migra um pouquinho para mais high grade, e eu perdi o principal inteiro. Eu perdi, na minha leitura, todo o dinheiro investido. Enquanto eu tive dezenas de problemas, e não foram poucos, junto a produtores rurais, por falta de governança, ciclo de mercado, etc. Mas o alinhamento de interesses da garantia fez com que eu solucionasse isso. E os problemas de governança, de atrasos, de waivers, etc., fizeram com que eu tivesse remunerações importantes relacionadas a isso. Então, dentro dessa classificação toda, eu prefiro estar dentro desse espectro de investimento no agro, operações estruturadas com mais garantia, que o mercado entende como high yield, mas eu entendo que tem um risco-retorno que é muito mais vantajoso. Depois eu até quero destacar a nossa fórmula agora de distribuição que tenta levar um pouco dessa nossa perspectiva para o mercado. Já no fundo Axis 11, a gente tem uma leitura que é o mid-grade, justamente por esses fundos que você colocou. Esses fundos que o mercado começou a ver, pô, tá pagando bem, vamos lá, vamos investir, eles assumiam mais risco, eles pagavam bem, mas assumiam mais risco. Então, quando o investidor aloca nele, tem que entender que aquele risco é superior. Ah, sempre que paga mais, tem mais risco? Não, não é verdade. Um mercado eficiente, isso seria verdade. O mercado não é eficiente. O mercado de crédito do Brasil é totalmente incipiente. Nos Estados Unidos é possível se encontrar arbitragem. Aqui no Brasil é muito difícil se encontrar regularidade nas coisas. A gente está sempre no ambiente de arbitragem. Então, a gente, dentro desse espectro em que a gente olha essas operações mais sofisticadas que alguns fundos colocam, operações que outros fundos chamam de high grade, a gente entende que a gente está no meio do caminho. Então, o Axis 11 seria um mid-grade, que a gente chamou para tentar quebrar um pouquinho mais esse grau de risco das operações investidas. Ele é assim, aí vamos lá. Realmente, as operações bem estruturadas, quando a gente vê, principalmente a gente fala de fundo imobiliário, imóvel por trás. Fala de fiagro, imóvel ou produção por trás, ou até mesmo uma garantia em cima de recebíveis que depender da situação. Pode ser interessante, mas sempre é bom imóvel por trás. Aí, porque o produtor, o devedor, de modo geral, não quer perder. Isso é interessante. Eu achei a sua explicação fantástica, porque realmente eu lembro de
olhar o AGRX no início, quando vocês colocaram a AgroGalaxy, aí eu falava assim: "Não, ó, não tem garantias, mas isso aqui é uma empresa listada na bolsa, todo mundo tem acesso, aí você pode saber lá como é que tá o caixa dela e isso, aquilo". Eu falava isso. Mas aí a gente viu que não é bem assim, né, aí quando vai ver, é melhor a gente ter talvez um crédito pulverizado ou um produtor rural que botou a terra dele lá como garantia, que ele não quer perder essa terra de maneira alguma, e isso, realmente faz muito sentido na hora disso, principalmente porque, aí vai já que a gente já está entrando dentro dos fundos, vamos falar do AGRX, que você disse que foi a única vez que você perdeu dinheiro, foi com a AgroGalaxy, e até vou dar uma olhada aqui rápida, que está aberto bem aqui Uhum. o relatório gerencial, eu quero ver o último VP seus, o cota patrimonial R$ 10,60, então vocês já recuperaram e ainda estão com uma reservazinha em cima aí da cota patrimonial, né. Já Uma reserva recuperaram. zona. O que que a gente fez? A gente teve o evento de AgroGalaxy, a primeira coisa que aconteceu, a gente deixou de distribuir para poder recuperar o volume provisionado pelo administrador. O processo evoluiu, a gente teve a conclusão da RJ e a gente viu que a recuperação seria pior ainda do que o mercado estava precificando. Então a gente recuperou, a gente guardou mais 27 centavos que eu atribuo ao um write-off, ou seja, tem 27 centavos dessa cota que o meu administrador ainda supõe que ele vai receber de volta de AgroGalaxy e eu gerencialmente já guardei porque eu suponho que eu não vou receber. Então, dessa sobra que você está enxergando aqui, que a gente segregou, está 49 centavos, porque uma parte disso eu distribuí, esse 10,60 foi antes da distribuição, eu atribuo 27 centavos à recuperação integral de AgroGalaxy. O resto é reserva. E aí eu vou colocar um pouquinho da oportunidade que eu estou enxergando com o mercado. O evento de AgroGalaxy, o não pagamento de dividendos, fez com que o mercado tomasse um susto. Tipo assim, pô, existe a hipótese de dar problema? Principalmente numa empresa listada? Sim, existe. Está aqui, está provado. Acontece, é estatístico. O Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, todos têm uma linha de provisão ali dentro do seu crédito e todos sabem fazer isso há muito tempo, não tem nada de errado, faz parte do negócio. Isso não é muito relevante. Se você olhar a distribuição que a gente teve, mesmo retendo esses dividendos, a gente está no meio dos 10 principais pagadores de dividendos se a gente olhar 24 meses. A gente fez um estudo no relatório anterior, não nesse último que saiu, que a gente foi bem a fundo nisso para responder essas dúvidas dos investidores. Então, eu mesmo com um problema na minha carteira, continuo sendo um bom pagador, sendo que eu fui mais conservador do que grande parte dos detentores do ativo, e eu provisionei tudo, como deixando de pagar dividendos. Tá? Segundo ponto que é muito importante para o investidor entender, o que a gente está assumindo como estratégia? O mercado penalizou a cota do fundo. Eu poderia pensar, nossa, isso é um problema. Não, isso é uma oportunidade. Dado que minha cota está em torno de R$ 8 e eu venho distribuindo 12 centavos, o investidor que entra na bolsa e compra minha cota a R$ 8, ele recebe um dividend yield de 1,5% isento ao mês. Isso, na minha concepção, mesmo com juros altos do jeito que é, isso é uma enormidade. É um dividend yield estratosférico, muito interessante, fora do razoável. É uma oportunidade que o mercado me dá. Esse investidor, se ele aguardar, em algum momento o mercado vai. Calma aí, será que vale 8 ou vale alguma coisa mais próxima da patrimonial? Pode ser que valha mais próxima da patrimonial. Então você tem ainda aí um upside bastante importante de quase 25%. Então, para a gente é tão oportunístico isso que a gente fez um investimento pouco óbvio, que foi o fundo imobiliário o Axis 11, investiu em cotas do fundo imobiliário agro. Por quê? Porque o meu fundo imobiliário o Axis 11, ele distribui regularmente 0,13. Ele já tem 10 meses que ele distribui o 0,13. Só que ele vai receber 1,5 de distribuição porque ele comprou a cota próxima a 8. E
se tudo acontecer do jeito que deveria acontecer, que em algum momento a cota chegar próxima patrimonial, eu tenho esse upside inteiro para o meu investidor. Então, isso é muito importante, isso é muito potente, e a gente vai continuar com essa política de distribuir menos do que geramos de resultado. Para quê? Para homogeneizar. Uma coisa que a gente aprendeu com esse evento todo é, apesar do agro ser cíclico, o investidor do fundo Fiagro vem com o cacuete, vem com a expectativa, com o histórico do fundo imobiliário. E o fundo imobiliário, tradicionalmente, é um fundo mais estável. Então, eu compro um ativo imobiliário, eu recebo aluguel que é quase recorrente daquele ativo. Eu faço um CRI que ele paga mensalmente, porque a tabela de pagamento de um financiamento imobiliário é mensal. Então, o mundo imobiliário ele é mais recorrente, menos cíclico do que o mundo agro, que já é sazonal por natureza, e além disso tem os seus ciclos, né? Então tem um ano que o clima favorece, tem outro ano que o clima não favorece, a commodity tem mais volatilidade, então isso tudo faz com que o fundo seja mais volátil. Então, a gente estava falando de grau de risco. O agro tende a ter um grau de risco superior ao ambiente imobiliário, justamente por isso, pelos ciclos em que ele enfrenta, apesar de ser um ativo excepcional. Então, pô, compare. Eu tenho esse nível de retorno dentro do agro que tende a ser maior do que o nível de retorno dos fundos de papel imobiliário. Por quê? Porque existem riscos distintos. Então, como a gente coloca, o nosso fundo Fiagro, eu classifico como high yield, o fundo imobiliário como mid yield. Então, é importante que o investidor vá entendendo essa diferença de risco para que ele possa alocar e ter uma remuneração que seja adequada para o risco investido. Já aproveitando, já que a gente já falou do fundo imobiliário, do Fiagro, nesse sentido, acredito que falar do Exif. O Exif, para mim, ele foi criado num momento muito bom, num momento onde as taxas estavam excelentes. Provavelmente essa galera vai tentar pré-pagar aí na hora que as taxas diminuírem, porque são as taxas excelentes e devedores que bem consolidados, né, pode-se dizer. São só 3, né? Ainda está Então, pequeno, 49 milhões. Antes eu quero registrar o comentário do Pagani, diz que te conhece há 20 anos, o cara manja muito de crédito, de estruturação de projetos, e para falar para você parar de pintar o cabelo. não é a luz, cara. Se eu olhar de lado aqui, tá branco ainda. Um abraço, Mas, Pagani. é, Muito bom ter gente ó, como ele aqui qualificada falando sim, com pois você. é. Não, eu fui em setembro aí em São Paulo, aí ele tirou uma noite lá, saiu do trabalho lá, e a gente tomou uma cervejinha e batemos um papo. Ele mais alguns outros amigos, a gente reuniu para trocar ideias, para discutir ideias e tudo, foi muito bom mesmo esse momento, foi muito bom aí, O fico no espelho Pagani com um grande entende tudo de abraço. crédito. Já viveu muita coisa com a gente na época de banco, depois aqui no mercado de capitais também. Sim, muito bom. Mas voltando lá, vamos falar um pouquinho do Exif. O Exif, 49 milhões, pequenininho ainda, ali, base 10, bonitinho ali para a galera, entregando um dividendo estável. O que que você pode dizer sobre ele? Eu tenho quase a leitura oposta à sua. Ah, O é? mercado de capitais está super eufórico com o mundo de infra, e eu vivi bastante infra dentro do banco, montei a área de Project Finance desse banco para a gente começar a atuar de forma mais ativa dentro de infraestrutura, vivenciei vários ciclos de infraestrutura, 2012 a 2016, pontos importantes que aconteceram na época, a gente teve Lava Jato, que foi frontalmente contra a infraestrutura, a gente vivenciou muita coisa nesse período. Essa euforia do mercado, esse objetivo muito grande dos investidores de alocar nessa classe de ativo, que é uma classe de ativo fantástica, dos 3 setores, talvez o que tenha menos ciclos seja o mais estável. Então, eu falei que o agro tem muitos ciclos, o imobiliário também sofre determinados eventos, né? Na época do Covid, por exemplo, a gente teve um aumento muito grande dos preços relacionados a insumos, então o aço, o concreto subiram bastante, o que prejudicou muita gente que já tinha planos anteriores ao Covid. E o infra, principalmente depois que a gente sai do risco de completion, que a gente chama do período de construção do projeto, eu tenho
um fluxo muito estável, tem uma previsibilidade muito grande. E isso atrai um investidor que vem desse mundo high grade, com as isenções e as opções interessantes que existem dentro desse mundo, por exemplo, como isenção até do ganho de capital, certamente chamou a atenção de muita gente. Só que essa euforia, ela traz uma demanda tão grande que as pessoas começam a assumir mais risco, pedindo menos retorno. Então, na minha leitura, o ciclo recente, e a gente começou a sofrer agora uma correção, né? Então vários papéis já tiveram uma mudança de curva, os spreads já subiram recentemente, eles viveram um período em que, na minha concepção, o risco não estava sendo bem remunerado pelo spread, pelo retorno. Então a gente fez investimentos iniciais, que na minha leitura são espetaculares, porque a gente investiu em projetos de solar, com todo o risco de infraestrutura, os benefícios, a estrutura, o arcabouço de garantias de um projeto solar, adicionando uma coisa que a gente conhece muito bem, que são terras em garantia. Então, os 3 projetos investidos possuem terras produtivas descorrelacionadas com o projeto de infraestrutura em áreas distintas. Então, um lugar é o parque solar, em outro lugar é a terra produtiva dada pelo mesmo proprietário desse parque, para a gente em garantia, o que traz toda a mitigação de risco, de alinhamento de interesses que a gente mencionou mais cedo no call, e traz toda a estabilidade de um projeto de infraestrutura que o Parque Solar possui, que a gente também mencionou aqui. Então, essas operações, na minha leitura, têm um risco-retorno que são muito interessantes, que faz com que o risco esteja muito bem alocado dentro desse fundo. Porém, como você mencionou, são 3 projetos. A gente ainda não chegou numa carteira completa, a gente não chegou no nível de diversificação. Então, o investidor que for alocar lá tem que pensar isso na sua alocação, tem que colocar o suitability dele. Eu gosto do risco? Bacana, mas essa concentração é maior do que em outros fundos. Pô, qual o tamanho que eu posso investir para a minha concentração não ficar muito elevada? E a gente continua atuante na busca de oportunidades de investimento e na hora que a gente entender que o risco-retorno começa a fazer sentido, volta para um patamar que nos chama atenção, a gente vai reequilibrar o fundo, aumentando a diversidade de ativos dentro dele. Isso é importante, essa observação que você colocou aí. Tem poucos papéis, não tem a diversificação. Então, na hora que você for investir, você entra menos ou entra também em outros para você fazer sua diversificação. Você põe 3 que tenham aí uma quantidade, aí você faz sua diversificação e consegue o melhor dos 2 mundos, sem ficar longe. Se algo dá errado, mas muito bom colocar das garantias, né. Eu não tinha prestado atenção ainda que as garantias eram projeto eu tinha visto que era imóvel, mas eu não vi que era imóvel fora do projeto. É É imóvel mu é fora do projeto descorrelacionado de outro segmento. Então, são terras produtivas de soja numa região super líquida, que é na 163, que é a Faria Lima do agro, próxima a Sorriso, entre Sorriso e Uhum. Sinop, que são quase que as capitais do agro brasileiro. Então, uma terra espetacular em termos de liquidez, e são projetos solares como aqueles todos outros que a gente está acostumado, com off-take, garantias, estruturas, seguros, então todo o arcabouço de garantia de uma operação estruturada voltada para o setor de infraestrutura. É bom, muito bom mesmo. Então a gente falou dos 3 fundos, falamos da gestora, agora antes de eu passar para as perguntas da galera, tá gente, a gente está com 26 pessoas ao vivo agora nesse momento, não esqueçam de deixar aquele like, eu quero saber 2026. Para mim 2025 já acabou, o Flamengo vai ganhar Brasileiro, o Flamengo vai ganhar Libertadores, e acabou o ano, aí eu só vou festejar até o final do ano, mas eu quero saber 2026. Expectativas, e eu quero que você diga por ainda, já que você está com o pé nos 3, quando a gente fala de fundos listados, eu sei que você tem mais pernas aí, mais pés espalhados, mas Uhum. para fundo imobiliário, para Fiagro e para FIINFRA para 2026, o que você está enxergando para esse próximo ano? Então, falei de pêndulo. Eu acho que cada um dos 3 setores está num lugar em 2025 nesse pêndulo. Então, um agronegócio está na parte em que o investidor tem muita aversão a risco.
está muito preocupado com agro, por tudo que saiu na mídia, por problemas que efetivamente ocorreram ao longo dos últimos anos dentro do setor. Então, aqui você tem uma maior percepção de risco, menor volume de capital sendo alocado no segmento, o que gera um volume maior de oportunidades, porém, tem um pouco da profecia autorrealizável. A falta de liquidez pode pegar algumas contrapartes que poderiam chegar do outro lado e elas não chegam porque faltou liquidez, faltou capital de giro. Então, a gente tem uma atenção muito especial, mas boas oportunidades dentro do agro. E a perspectiva para 2026 é que a safra seja muito boa, então a projeção de uma safra recorde pensando em soja. A gente está fechando também o ano safra do açúcar e álcool, que vem no ano um pouquinho pior do que nos últimos, mas também quase que de lado, nada muito relevante. Então a perspectiva é um ano melhor para 2026, as coisas retomando ao longo do tempo essa percepção de risco-retorno, que pode dar uma acelerada no ambiente do mercado, surgindo oportunidades mais concretas. Mas ainda está nessa percepção de risco muito elevada, eventos junto ao Banco do Brasil, que é um grande financiador do agro. Então, a gente está muito atento quanto à possível falta de liquidez para cada operação e mitigando esse risco na nossa tomada de decisão de novos investimentos. O imobiliário está no meio do pêndulo. Então, não tem ninguém muito animado com o imobiliário, como está no infraestrutura, que eu mencionei, nem ninguém tão desanimado quanto no agronegócio. E o imobiliário, ele começou a receber aqui uma série de estímulos em 2025 muito diferente do ano passado. Então, a gente começa o ano com a CMN mudando a regra. Então, não pode mais ter CRI de coisas que não são tão imobiliárias. Então, se for olhar dentro do nosso fundo imobiliário, a gente tinha uma pulverização muito grande de classes de investimento e a gente passou a ter quase 50% em término de obra em projetos verticais. Por quê? Porque houve essa restrição do CMN e várias dessas diversificações não são mais elegíveis a serem investidas via CRI. Junto com isso, a gente tem uma mudança estrutural. Então, eu falei que em 2017 as plataformas começaram a trazer investidores de varejo para o mercado de capitais. E isso é um processo que continua cada vez maior. Então, o pessoal que antigamente alocava na poupança começou a tirar o dinheiro e alocar em qualquer coisa, via plataforma. Esse movimento fez com que o grande provedor de recursos para o mercado imobiliário, que era a poupança, começasse a ficar cada vez mais escasso. Então, os empreendedores que sempre trabalharam com plano empresário começaram a ter dificuldade de captar aquele recurso que era TR+, que era subsidiado, que é um recurso fantástico, mas que passou a não ser uma opção para muita gente, para muitas oportunidades. Quem que substitui esse recurso? O banco, que capta via LCI, e o mercado de capitais, que além de ter o recurso direto do investidor com isenção, ele não tem os custos tributários que um banco tem. Então, o mercado de capitais passa a ser muito competitivo. Então, o que aconteceu na nossa leitura? A gente acabou de fazer uma nova oferta do nosso fundo, dobrando ele de tamanho, já praticamente 100% alocado, tem 7% de caixa só. A gente viu um movimento muito importante de agentes com essa característica imobiliária, com falta de recursos por causa da saída dos investidores da poupança, precisando de recursos de mercado com taxas interessantes em que o risco-retorno faz muito sentido porque não existe excesso de capital. Então, o mercado de fundos imobiliários listados não tem vindo com uma série de follow-ons seguidos, captando muito recurso. A gente não está vendo esse momento. O que permite é ter um risco-retorno, uma qualidade de equilíbrio entre demanda e oportunidade de investimento que faz muito sentido e é onde a gente tem encontrado boa parte dos bons investimentos aqui. Tá? Então, se pensar em termos de oportunidades, a X tem se concentrado bastante dentro do mundo imobiliário. Indo para a infraestrutura, a gente já começa a viver um momento de reversão daquela euforia. Então, os spreads já aumentaram um pouquinho. Acredito que isso pode ir ainda mais longe ao longo de 2026, reequilibrando o ponto de risco-retorno. Existe uma necessidade de capital monstruosa para a infraestrutura em todos os segmentos. Saiu
recentemente no valor, 65 bi para saneamento. Então, se olhar cada um dos segmentos, rodovias, vários leilões já realizados e outros a serem realizados agora no curto espaço de tempo, transmissão, leilões passados e futuros prontos para ocorrerem, todos os tipos de geração de energia, recentemente data center, um tipo de classe de ativo que muitas vezes é visto como agro, mas é elegível a debênture de infra, que é a questão dos pivôs, e que o mercado vem se sofisticando, muito dos investidores do agro começaram a ver o pivô como uma possibilidade de hedge. Então, falei dos ciclos que existem no agro. Pô, se eu tenho um clima ruim, eu tenho um problema muito grande dentro do agro. Se eu tenho um pivô, eu tenho uma solução para isso. Então, o agro começa a entender que esse ciclo nosso climático, que sempre foi muito estável, não está tão estável assim, e começa a fazer investimentos dentro de pivô, que pode ser uma fonte alternativa de investimento de debêntures de infra. Então, a gente vê uma oportunidade crescente em termos de possibilidade de investimento, e caso o capital pare de fluir na velocidade que entrou, é possível que se reequilibre os níveis de risco-retorno e pode, na nossa perspectiva, 2026 pode ser um ano muito mais interessante para investimentos do que foi 2025, tanto que o XIF, como você bem mencionou, ele já é um fundo que tem algum tempo, não teve alocações importantes ao longo desse último ano, espero que para o próximo ano esse reequilíbrio traga investimentos. Então, de forma resumida, o mundo agro vem num momento muito importante de reestruturação, então não tem oportunidades tão claras no curto espaço de tempo, mas ao longo de 2026 eu acho que isso muda bastante de perspectiva até o final do ano. O mundo imobiliário vem com oportunidades exuberantes. Em algum momento é possível que o mercado até crie os excessos que eu mencionei, o pêndulo vá tão para o lado, por exemplo, o dividend yield do nosso fundo imobiliário hoje está em torno de 17%. A gente já tem 10 meses distribuído no 0,13. É muito provável que em algum momento você tenha um aquecimento e a gente consiga captar novas ofertas, follow-on dentro do fundo, e da mesma forma que a gente vai seguir por esse caminho, é provável que vários outros investidores sigam também. E esse capital vindo de uma forma bastante importante para o segmento, pode ser que descalibre esse risco-retorno. Ainda não aconteceu. E no infra, a gente estava num excesso de otimismo. Eu acho que ao longo de 2026 a gente deve voltar mais para o meio. Espero que o pêndulo não siga como aconteceu no agro, por exemplo, direto para o outro lado, passando para o pânico. Realmente para os agros, o agro foi dessa maneira. Falando do agro e do Fiagro de vocês, elogiar a galera lá do RI, principalmente o relatório do AGRX. Eu acho um dos mais completos e mais esclarecedor para aquele investidor que chega para ler nunca a linguagem mais fácil, mais acessível. Então Pô, manda fico para o muito feliz de pessoal lá ouvir isso. que o pessoal lá que elabora, manda esse recado para eles aí que eles estão de parabéns, continuem assim. Coloca mais coisa lá no relatório do Exif, vamos lá bater papo. Eu acho Uma que coisa o Exif, ele é um fundo que a gente tem ainda pouca informação dentro dele, porque de fato é um fundo recente, com poucos ativos, mas a ideia é que a gente crie um relatório tão completo quanto o do AGRX11. mas o fato de vocês estarem na mídia e trazendo podcast já vai ajudar bastante, tá. É, E esse movimento não tem mais volta, viu. Vocês agora, gestores, têm que ir para a mídia, têm que ir para as redes sociais, têm que bater papo com o pessoal, porque agora, é totalmente diferente que a gente tinha antigamente de fundos com 400, 500 cotistas, agora nós estamos falando de 10.000, 30.000. Se for fazer uma reunião presencial, você tem que locar o Maracanã lá para poder encher todo mundo. uhum. Então, uma coisa fora de série. É, A gente dentro do nosso podcast, a gente traz muita gente de fora, então eu troco de papel com você. Eu começo a perguntar a aham. eles e aprender um monte com o pessoal de mercado. E de fato a gente não esclarece muito. Então, oportunidades como que você abriu para mim são muito interessantes para que eu possa trazer o nosso lado aqui, a nossa visão de gestão. Depois eu vou passar lá para o pessoal um contato de 2 amigos aí que sempre chamam gestores também para você passar por lá também, se já não foi, né. Mas é de bom tamanho. Aproveitar que o Finewspaper colocou, já que a gente comentou do Exifs, a LTV média das garantias descorrelacionadas.
Cara, a gente tem uma razão de garantia. Aí é o contrário do LTV, que a gente gosta de olhar. Uma razão de garantia que é muito importante. A gente tem um valor de terra bastante relevante, muito superior ao nível da exposição da dívida, mas é realmente bastante relevante. Aí cada operação tem um número diferente, mas eu acho que aqui tem menor grau de razão de garantia, é 4 vezes, se for pensar em LTV, é 1 dividido por 4, são 25%. Nossa, nossa, É, é nossa. uma, são operações que, tipo, foram achados, coisa que a gente fala, é um pouco do beber água limpa. É ir lá, minerar e encontrar as oportunidades, porque muita gente que iria estruturar, iria seguir o padrão. Ah, eu tenho aqui um pacote Project Finance, por que eu preciso bater na porta e trazer essa garantia? Porque o empreendedor tem, porque ele está super bem intencionado em pagar, porque isso mitiga risco para o investidor e, obviamente, traz um retorno um pouco menor, porque eu tenho garantias melhores, mas um retorno um pouco menor do que a gente esperava naquela época. Hoje em dia, com a euforia do mercado de capitais para o lado de infraestrutura, esse retorno ficou bastante substancial comparado ao que eu enxergo de risco e retorno no mercado. Ainda o Phineas Pape, e as perguntas dele sempre dão trabalho, viu. Fique à vontade. Qual a visão da gestão para o questionamento do TCU sobre a ilegalidade de alguns consórcios de geração de GD? A gente viu a questão de geração distribuída, alguns consórcios que estavam acontecendo, onde o TCU fez uns questionamentos dizendo que pode ter ilegalidade. Diga assim, questionamento, não tem apontamento à ilegalidade, tem que diferenciar bem isso. E sobre o reateio dos efeitos do curtailment, como é que é? Curtailment? Curtailment. Curtailment, para projetos que não são despachados com ONS a estimativas de percentual. Então, aqui é um pouco de futurologia e de discussão sobre judiciário brasileiro. Conceitualmente, a geração distribuída causou o problema ao sistema. Então, seria natural que a geração distribuída fizesse parte da solução do sistema. Como isso vai evoluir é muito complexo. Então, já escutei de diferentes atores muito inteirados do setor, com visões completamente antagônicas sobre o tema. Então, é muito difícil pensar aqui em como as coisas vão evoluir, mas a minha expectativa é que, uma vez que a geração distribuída faz parte da causa do problema, é provável que em algum momento, de alguma forma, ela faça parte da solução e o curtailment é um caminho. O que pode acontecer que é o cenário mais otimista? Que a gente evolua em outras fragilidades do sistema para a gente equilibrar essa questão toda de energia renovável, que é algo muito importante, que o Brasil foi tão eficiente na evolução da energia renovável que a gente foi o primeiro a esbarrar com esse problema que gerou curtailment. Então, tenho escutado muitas empresas falando de investimento em armazenamento de energia, então as baterias estão muito mais eficientes, isso pode ser uma solução menos dolorida do que o curtailment ou uma revisão completa do desenho de GD, e também existe um pacote bastante importante de linhas de transmissão por vir que pode mitigar um pouco o fato da gente não ter uma infraestrutura que seja tão interligada e que permita essa distribuição de energia de uma forma tão estável. Mas por hora é um ponto de atenção, tem que ser muito bem avaliado na hora de fazer novas operações de crédito. Nós aqui não temos nenhuma que seja relacionada aos consórcios, né? Mas é um ponto sensível que deve ser avaliado e do lado do investidor deve ser considerado aí como um ponto de risco adicional dentro daquele aspecto que a gente falou de high yield. O que tiver consórcio, coloque lá no high yield e entenda que existe um risco jurídico envolvido ainda não claro dentro da legislação. Sim, bom, isso aí já foi uma aula aí para a gente já analisar melhor nossos ativos. O Shiro, a GRX tem uma reserva bem grande, tem chance de uma distribuição generosa no fechamento do semestre, mesmo descontando os 27 centavos da AgroGalaxy?
Não, a gente buscou ser bastante claro dentro do nosso relatório. O que eu estou fazendo é aproveitando o momento de mercado para construir uma reserva. Qual o tamanho da reserva? O tamanho que o mercado me permitir ter. Então, o investidor que entende que dividend yield de 1,5% é muito interessante, deveria entrar agora. Então, oportunidade. Ah, e o investidor antigo que estava lá atrás? O investidor antigo que estava lá atrás está com um ativo mais valorizado e que paga um dividend yield muito importante. Tem a oportunidade de investir mais e eu entendo que o investidor que ficou é um investidor muito mais qualificado. A gente lá no AGRX11 chegou a ter 23 mil investidores, mais ou menos, no momento em que tinha um volume maior de investidores. Hoje a gente tem em torno de 18, crescendo um pouquinho para próximo de 19 mil investidores. Eu entendo que esses investidores eles já passaram pelo vale, eles entenderam as oportunidades e aguentaram ali o momento mais crítico. Eles naturalmente compraram a exposição dos outros, porque a gente não criou cotas, investidores diminuíram, então aqueles 18 compraram os 5 mil investidores que foram embora de alguma maneira. Então, entendo eu como uma oportunidade de compra, dado o nível de distribuição. Não falo isso da boca para fora, fiz no X11, fiz no meu fundo de previdência, então estou falando algo que está registrado nos relatórios nossos todos, tanto no X11 como no AGX11, como é possível enxergar também na lâmina que a gente tem no nosso fundo de previdência. E a ideia é construir uma reserva. Por quê? Porque ciclos vão acontecer. E no momento do ciclo, eu vou trazer essa reserva para recompor o buraco que eventualmente vai acontecer. E, tipo, não tenho nenhuma expectativa de não ocorrerem provisões futuras ao longo da vida inteira do fundo. Pelo contrário, existe a certeza que em algum momento eu vou perder parcialmente, ou de uma forma mais importante, como aconteceu em AgroGalaxy, operações. Quando isso vai acontecer? Qual o tamanho do impacto? Quanto de reserva eu preciso ter? Isso é uma incógnita. Mas uma coisa que eu acredito muito, e eu realmente acredito, e o histórico recente, né, desde que a gente montou o fundo para agora, a gente passou por diversos ciclos, crises importantes no agro, então não foi um histórico descorrelacionado e foi bem enviesado para o lado negativo. A gente performou ao longo do tempo melhor do que a maioria do que os fundos. Então, essa reserva vai trazer a estabilidade que o investidor me provou que ele quer. Então, eu vou criando essa reserva, trago estabilidade para o fundo, isso naturalmente vai trazer uma valorização da cota para o investidor que está alocado. Investidores que enxerguem a oportunidade que eu enxergo podem adquirir e ganhar um dividend yield de 1,5, enquanto o mercado permitir. E eu vou acumulando reserva porque no momento de instabilidade eu vou estar bastante resguardado para manter essa estabilidade de distribuição. Ponto importante, não consigo fazer isso no fundo imobiliário. No fundo imobiliário eu tenho a obrigação de distribuir 95% semestralmente. O agro, propositadamente, espero eu, foi construído de uma maneira que eu não tenho essa obrigação. Então, eu posso fazer, e na minha leitura, dado tudo que os investidores me provaram, eu devo fazer reservas para tentar trazer essa harmonia de distribuição ao longo do tempo, apesar de ser um setor cíclico. E falando aqui, assim, vocês manterem a reserva, sabia que é pior? É para você, gestor, porque fica mais distante o preço de mercado do valor patrimonial e, consequentemente, você não faz emissão. Ou seja, o penalizado está sendo vocês, porque mais dificilmente vão crescer e aumentar suas taxas de gestão, e também aquele investidor de curto prazo, né? O de curto prazo. O investidor de longo prazo, essa reserva é ótima para ele. E a gente está muito alinhado com esse investidor. A gente tem uma visão de longo prazo dentro da X. A gente trabalha pro longo prazo. Então, os movimentos de curto prazo, eles são frágeis. Então, se eu distribuo muito, eu vou trazer um monte de investidor que fala, nossa, olha que distribuição maravilhosa. E esse investidor vai ser o primeiro que vai sair no momento em que eu tiver instabilidade. Então, estou preservando uma qualidade de investidores sólidos, que entendem um longo prazo, com uma distribuição muito importante para eles, criando uma reserva que para eles vai trazer estabilidade e que para os outros investidores em algum momento falam assim, cara,
eu tenho vários meses guardados aqui. A probabilidade de eu deixar de ter uma distribuição é muito baixa. Então, isso vai naturalmente fazendo com que a cota vá para o lugar certo. E aí a gente chega num ponto que é muito interessante. Pô, quando a cota for para o lugar certo, quando esse investidor vira essa resiliência, quando eu tiver essa reserva, pô, como é que eu faço para fazer uma nova oferta? Pô, se a cota valorizar muito, para eu distribuir um bom dividend yield, eu tenho que começar a consumir um pouco dessa reserva. Se eu sou tão estável assim, se eu sou tão preservado assim, é possível que a cota suba. Então a GX11 tinha um nível de distribuição muito importante, a gente não tinha essa leitura toda sobre o apetite do investidor por estabilidade, e a gente tinha uma excelente distribuição por toda a originação própria que a gente mencionou. Isso fez com que grande parte do início da história do AGX11 ele negociasse acima da cota patrimonial. Então, abrindo janelas de investimento, mas, por exemplo, tornando o meu dividend yield ruim. A gente via aquelas comparativas, pô, sou um dos caras que mais distribui, mas meu dividend yield é muito ruim. Agora eu estou me favorecendo do momento contrário do mercado. Sim, sim, muito bom nesse sentido. Aí mais um comentário que é o trabalho da gestão na estruturação própria de projetos cria uma camada de segurança para o investidor e desincentiva o devedor de descumprir o acordado. É aquele exemplo da LTV lá, fantástica que você É, comentou. é exatamente isso. E a gente, o penúltimo relatório, a gente teve um exemplo muito claro disso. E a visão de longo prazo e a reserva, isso tudo me dá outro conforto, que é uma coisa pouco típica no mercado de capitais e que foi criticada aí por você, que é a rolagem definida. Então, excesso de preocupação dos investidores com uma discussão mais ativa do credor com a contraparte, fez com que muita gente preferisse rolar para não estampar o problema. A gente tomou a decisão de não, eu tenho uma garantia muito importante numa operação, que era o Caravaléria, que a gente documentou bastante nos nossos relatórios, e eu tentei negociar com essa contraparte e ela tinha soluções disponíveis, a gente construiu essas soluções disponíveis, a gente apresentou produtores, ela tinha produtores interessados na compra da terra, que também tinham um LTV muito baixo, né, tinha uma razão de garantia muito importante, trazendo esse elemento de interesse que o Finews colocou aqui, mas ela não tomava ação. Pô, eu prefiro esperar que as coisas se resolvam naturalmente, né, que os astros se alinhem, do que eu tomar uma ação para poder resolver. E a gente tomou uma do nosso lado. A gente venceu antecipadamente a operação e começou um rito de discussão dessa garantia. Ao vencer antecipadamente, a gente faz o stop accrual da operação, a gente para de acruar a operação. Junto com isso, começa a incorrer multa e mora. Resultado disso tudo, a gente chega muito próximo do momento de consolidar essa garantia para a gente. E a gente avisa a contraparte. Você tem ofertas de venda que são muito mais interessantes do que eu consolidar e levar para um leilão. Por que você não vende metade da sua fazenda, menos da metade da fazenda, e resolve o problema? E essa pressão que a gente causou pelo vencimento antecipado permitiu que ela tivesse a clareza do caminho que ela deveria tomar. E ela fez isso. Ela não perdeu toda a fazenda, ela vendeu um pedaço, recuperou o capital. Isso deu um ganho extraordinário no fundo de 7 centavos. Então, mais da metade do que eu distribuí, eu consegui construir de reserva com essa estratégia de forçar um elemento de interesse. Só, você tem um ativo, a gente tem um caminho natural, tem uma solução que resolve o problema que nós temos. Você segue por aqui? Não sigo. Então tá bom, então eu vou te executar e vou fazer cumprir o que a gente combinou. No meio do caminho, opa, se ele cumpriu o que a gente combinou, vai ser pior para mim. Deixa eu resolver da forma com que foi previamente combinado, que a gente elaborou em conjunto. E resolveu, tudo sanado, o investidor teve um ganho importante por essa ação que não foi a de maior governança da contraparte, mas que o colateral nos trouxe o suporte para que a gente tivesse sucesso ao final. Mais um comentário do Free Newspaper. Eu acredito que no cenário que criaram um rateio financeiro dentre as renováveis para compensar um corte voluntário, tipo o seguro GSF, que
tem nas usinas hidrelétricas, né? Uhum. Alguma talvez possa criar algo nesse sentido. Tem muitas saídas para isso. O problema é grave, é um problema que precisa de uma solução estrutural. Cada solução que você coloca, você afeta um arcabouço já constituído, então é bem complicado de se resolver. Eu acho que o bom disso é que já existem novas tecnologias, existem novos investimentos que podem ser constituídos, que solucionem isso de uma forma mais amena do que simplesmente, cara, tem um problema, rateia aí para todo mundo e Aham. vamos ver no que vai dar. Então, espero que a gente siga pelo lado dos investimentos mais do que pelo lado do ratear as dificuldades. Aqui, aí, o comentário do Chiro, em relação à resposta dele, ele gostou bastante da resposta, e quando a gente falou da reserva, né, achei que isso traz ainda mais credibilidade na estratégia do fundo, com o gestor comprometido com o futuro do fundo. É exatamente o que eu comentei, que realmente isso demonstra. E ele comentou antes do meu comentário. Realmente a resposta foi muito boa. Até uma pergunta pessoal: você dá aula? Não dou. Você é muito didático, você é muito didático. Aí eu já ia falar: "Pô, acho que deve ser professor, por aí em algum lugar, porque você é muito didático", isso ajuda muito, isso Obrigado, a Kiko, o pelo pessoal elogio, entender essa para o linguagem. Chiro pela visão compartilhada, eu concordo bastante com ele. Eu acho que a intenção é essa. A gente sempre se preocupou muito com o passivo aqui dentro da Exit. Então, por exemplo, dentro de fundos do mercado de infraestrutura, a gente não tem nenhum fundo aberto, porque eu acho que esse descasamento de passivo, de ter um fundo com resgate muito mais curto do que o ativo, é um problema. Então, essa questão do crescimento é algo importante, de fato, para a gente fica limitado às ofertas, porque a gente gosta desse elemento de passivo e ativo. A gente tem uma visão de longuíssimo prazo, aqui eu acho que o mais importante é dar passos sólidos, sem pressa, e cultivando investidores que tenham essa visão, que sejam as mesmas que as nossas, né? Então, um investidor que tem essa capacidade de longo prazo, a gente cresceu muito inicialmente com investidores institucionais. Grande parte dos fundos tem uma base muito importante de institucional. Se for olhar o X11, você até no início da nossa conversa falou, tem pouca volatilidade, você vê também que tem muito menos investidores do que o AGRX11, então é um volume muito importante de institucional. Esses investidores têm uma visão mais alinhada de longo prazo, só que é muito legal ver que existe uma classe de investidores de varejo, que foi o motivo pelo qual a gente começou o nosso negócio, e pô, a cota de R$ 10 é fantástica para isso, a gente traz todo um time que vem de mesa proprietária, e não sou eu e o Bruno, a gente tem 31 pessoas na Exit, então um time com bastante experiência de mercado, que vive crédito há muito tempo, pô, para um cara que pode às vezes alocar só R$ 10 nessa classe de ativo. Então, que antes ficava restrito a banqueiro, agora um cara com R$ 10 no bolso consegue ter acesso em termos de equipe. Então, foi o motivo pelo qual a gente começou a Exit. Então, é bem bacana ver esses 18 mil investidores entendendo isso e acompanhando a nossa trajetória com visão de longo prazo. O Finance Paper, e esse é o último pra gente, aí eu vou liberar. Gente, eu menti pra ele, né, eu falei pra ele: "Não, 8 horas no máximo, 8 horas no máximo", agora já é Não, 8h25 e tô aqui. o Mas o papo papo tá é bom, bom. Pô, a gente não vê o tempo passar, a gente não vê o tempo passar. A MP 1304, 1304, sancionou o ressarcimento da confiabilidade elétrica e virou lei. Eu não li, eu não acompanhei, eu não vou mentir. tamo Eh, junto. Eu não eu tenho detalhes sobre, eu também sobre não. a E MP. e a geração solar aqui no Tocantins, ela é fora de série, né, eu tenho esses dias estava olhando o Google Maps da minha rua aqui, a minha rua acho que inteirinha todo mundo tem geração solar aqui, porque aqui é um sol para cada um. Aí eu acho a distribuição aqui, ela não está pronta para isso tudo, mas aí são as linhas de distribuição aqui pronta. Agora a grande maioria dos consórcios colocam em linhas de transmissão, né, não linhas de distribuição, aí é outra história, acho que é até mais fácil para a Tu já galera da já infra. imaginou a complexidade disso? Então daqui a pouco o mercado chega e fala assim: "Ó, você botou uma placa solar na sua casa, só que você tem que pagar uma conta de luz aqui, porque o mercado inteiro botou placa solar para tudo quanto é lugar". Então tem
vários pontos que são completamente divergentes do que era a regra do jogo original. Existe uma mudança de regra que é necessária, porque teve um evento inesperado. E, de novo, cada pessoa que eu falo do setor traz uma perspectiva completamente divergente sobre a solução. Então, tenho muita dificuldade de ver para onde vai. De novo, a minha perspectiva como empreendedor é que vá para novos investimentos. O FI Newspaper, ainda comentário sobre a MP304, como eu não li, vai ficar contigo. Vai aliviar boa parte da Curtman, de muitas Curtailment, renováveis. curtailment. Curtailment. Ficou melhor agora. Curtailment. Curtailment. Essa para enrola a Esse língua. L ali que tá me pegando aqui. Inclusive recuperar parte das perdas desde 2013. É o teu sentimento também? Eu acho que essa também você não deu uma olhada ainda, né? O meu sentimento é que vai gerar barulho, eu não sei para onde vai e que a gente aqui não tem esse nível de exposição hoje, nada que deva ser impactado, e o que for eventualmente impactado, que está completamente fora do nosso radar, está mitigado por garantias de terra, mas novas operações dentro do segmento são bastante difíceis aqui que ocorram dentro da Axis, a não ser que a gente tenha esse nível de garantia externa. Então, nosso ponto aqui a gente aloca o capital principal e a gente, quando tudo dá certo, recebe só um retorno do spread sobre aquele capital principal. A gente não tem um ganho de capital de empreendedor que entra no risco. De novo, como eu falei, o spread até está bastante baixo. Então, essas incertezas são importantes, claras. Eu, sinceramente, não sei que solução que vai ser dada. Então, dito isso, para nós aqui é um momento de ficar fora do setor até que as coisas se consolidem. Entendido. Arthur, muito obrigado. A gente ficou aqui no bate-papo de 1h e 17 minutos. Tivemos maior parte do tempo mais de 30 pessoas ao vivo, agora está com 19, de bom tamanho para uma terça-feira. E nós estamos voltando com a entrevista com o DI, né? Você foi o primeiro pessoal. Aí vão ser 4 entrevistas com o DI, aí fecha a temporada de novo, aí semestre que vem eu faço outra. Aí, normalmente, no primeiro que o pessoal vai, na terça, e já começa a pegar. Então, a audiência fica maior. Mas foi Mas muito está tudo bom o gravado lá, bate-papo. para quem Vai puder ficar para todo ver. mundo assistir, por E várias quem vezes. tiver novas dúvidas, eu recomendo que entre em contato com a gente. A gente tem todos os nossos canais abertos, RI. Já pode Todo, dizer todos os contatos aí, inclusive redes sociais, para a galera começar a procurar. o ri@exis.com.br. A gente tem no nosso site também o contato@exis.com.br. Essas informações chegam para mim e eu faço questão de responder. Eu fico muito atento a outros canais. A gente recentemente fez uma live com o Felipe Ribeiro, lá do Clube FI. A gente vê o que o pessoal está colocando, a gente acha super interessante, que é um ponto de contato em que a gente recebe essas informações. Então, é super válido para a gente que está aqui dentro do nosso mundo de gestão, entender quais são as dúvidas, quais são as preocupações de vocês, para que a gente possa sofisticar nosso relatório, melhorar, atender de forma clara vocês, investidores, que fazem aí com que as coisas sejam possíveis dentro da Exis. Bom, muito bom mesmo saber. O Felipe Ribeiro, se assistir esse, grande abraço. O Felipe Ribeiro é uma pessoa que abriu minha mente para CRI pulverizados, CRA ou CRI pulverizados, que ele até então, para mim, era muito arriscado, muito arriscado. Depois ele mostrou para mim que podem ser muito mais seguros do que os corporativos. Aí eu tirei o chapéu para ele e ele tem toda a razão. Ele, E outro grupo que, como você, tem trabalhar de uma forma muito bacana na educação dos investidores como um todo. Sim, o pessoal é muito bom. Arthur, um grande abraço. Quero agradecer esse momento aqui, que seja o primeiro de vários outros. Na próxima temporada vai ter convite de novo para estar aqui com a gente. E só tenho que agradecer mesmo. E descansa aí um pouquinho. Tá viajando, tá, gente? Ele tá em viagem, dia Eu estou no inteiro andando Maranhão, para estou cima e para perto baixo. aqui do Kiko. Tá pertinho. Pertinho. Mas Pertinho, tá aqui. pertinho. Tá quente por aí? Cara, quando para de ventar, o que é raro,
fica quente, mas o vento aqui não para. O pessoal do kite, o Pagani, pode vir aqui para São Luís, cara. Eu não sabia aqui não, mas venta com vontade. Parece o Preá lá. Aí, coisa boa. Então, vamos encerrando por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. A gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal, amanhã cedo, com o Day News, fatos relevantes comunicados ao mercado, que a gente tem todo santo dia. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal.